então, aqui estamos, meus amigos, com um atraso. Às vezes as coisas acontecem. Às vezes não entendemos bem como é que se passam as coisas. Outras vezes há coisas que impedem nós irmos para o ar na hora certa, mas vocês todos com certeza que compreendem, porque muitas vezes os imprevistos atrasam as coisas, principalmente quando se trata de rádio, televisão, seja o que for de comunicação. No entanto, vou dar as boas-vindas à nossa equipa de hoje. Eram para ser 3, 4 comigo, mas infelizmente a Fatinha está incomodada de saúde, não pode estar presente, mas temos a Creusa e a Mena. Creusa, diretamente do Brasil, diretamente da capital. Boa noite, Creusa. Boa noite, Joseph, boa noite, Mena, boa noite, os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez e temos certeza que será um tema de interesse para todos nós. Uma boa noite e um já antecipado abraço. Bem-vinda, Mena, desde Sintra. Boa noite, esteja à vontade, porque à vontade vamos estar todos e aqueles que possivelmente vão entrar no canal esta noite para sabermos se votar é ou não possível, é ou não benéfico. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, boa noite, peço desculpa pelo atraso, mas boa noite a todos. Não há problema nenhum nisso. Boa noite, Joseph, boa noite, Creusa, e boa noite, ouvintes, e quem nos está vendo pelo YouTube, pela internet. Boa noite, pois mundo. É. Muito bem. À volta do mundo estão a acontecer campanhas eleitorais, estão a acontecer votações do mais diverso tipo que existe, seja para câmaras, sejam locais, enfim, eleições. Toda a gente sabe que eleições é importante, depende do ponto de vista de cada um. É importante porque há eleições em que nós não acreditamos. Por exemplo, vamos acreditar nas eleições de Cuba? Vamos acreditar nas eleições da Venezuela? Creio que não. No entanto, é isso que está em debate. Votar, sim ou não? Creusa. Boa noite, mais uma vez. A princípio, já digo que sim. A importância do voto para escolhas dos nossos representantes. Então, eu digo, o voto é uma manifestação oficial e declarada a preferência do eleitor em um processo eleitoral. O voto é um mecanismo que define o resultado de uma eleição, representando a opinião e a escolha do eleitor. Por essa introdução, eu acho que já deu para você que está do outro lado, que é eleitor, que é ouvinte, já deu para entender a importância do nosso voto num processo de eleição. Eu achei esse tópico importante e eu vou repetir que o voto, digamos, é um mecanismo que define o resultado de uma eleição e representando a opinião do nosso cidadão. Você que é cidadão, eu também, nós temos esse direito ao voto na escolha dos nossos representantes, aqueles que vão dirigir os nossos países. O voto é um direito do cidadão em todos os países democráticos, e é através dele que se escolhem, né, os representantes políticos. Além da política, o voto é usado para decidir, digamos, os demais assuntos de interesse público, do interesse da população.
Então, se você me pergunta mais uma vez, voto sim ou não? Eu até fiz uma pequena pesquisa aqui no meu país, aqui no meu Brasil, e, digamos, se eu fosse fazer uma Datafolha, seria vergonhoso para o nosso país. Desculpa. Porque a resposta era não. Não gosto de votar, não quero votar, tenho vergonha de votar, umas 5 pessoas, tenho vergonha de votar. Eu perguntei por quê? Por causa dos candidatos. Mas é aí onde que você vai entrar. A vergonha é do candidato, mas eu preciso colocar lá um representante. E se nessa pesquisa, nesse período eleitoral, você não encontrar essa pessoa que você acha que vai ser o salvador da pátria, porque você não quer dar um voto, porque você está envergonhado com a política do seu país, as roubalheiras como foram faladas, entendeu? Várias pessoas falaram, roubalheiras, só tem ladrão, só tem isso, só tem aquilo. Não importa. Eu tenho direito ao meu voto a escolher e é por isso que eu tenho que votar. Se ele vai ser bom ou ruim, nós vamos saber depois. Se não for bom, nesse processo de 4 anos, virão outras eleições. Mas nós não podemos perder esse ímpeto, esse direito nosso de cidadão, do meu voto, da escolha do meu candidato sendo eleito ou não. Outros responderam, quem eu queria não está, mas quem eu não queria não está, está acontecendo isso não é o tema, digamos assim. Por isso, na próxima eleição, digamos, 2026, o Brasil não terá meu voto. Vou para fora do país, justifico. São várias, eu fiquei envergonhada com as respostas. Se tiveram 10, e olha que eu fui longe, gente. Quando eu tiro para fazer uma pesquisa, eu vou longe. Eu fui mais de 50 pessoas. 10 pessoas responderam: não, sim, é um direito meu e eu vou votar. Mas dentre os 50, a controvérsia é grande do sim ou do não. Se eu não votar, vai mudar alguma coisa? Eles perguntam, né? Vai mudar alguma coisa? E se eu votar também? Vai mudar? Mudou alguma coisa? Até me fizeram essa pergunta, né? Aí eu digo assim, bom, aí nós ainda temos muito tempo a ver, né? Como vai acontecer e esperamos que possa mudar, né, a política do nosso país. Então, eu digo a você, é um direito seu e interesse público, é um direito que você tem de brigar, de gritar, você votou, você esteve lá, você participou. Outros disseram, eu não falo de política, não gosto de política. Só em você dizer que não gosta de política, você já está falando de política, não é? E por aí adiante. Então, foi uma controvérsia nessa pesquisa e também cheguei a um ponto do voto aqui no Brasil, o obrigatório, né, para todos os cidadãos, né, a partir entre 18 e 70 anos, eu peguei uma gama de eleitores também, fiz, por incrível que pareça, os eleitores entre 18 a 30, 35 anos foram os que mais responderam que sim, votariam, votam e que continuarão votando porque acreditam no país, acreditam que tudo vai mudar, que muita coisa que está acontecendo, tudo isso, eu vou votar e induz também, fui às escolas, conversei também com menos uma gama abaixo de 16 anos, como não entendem muito, muitos
disseram, não, induzido pela minha família, meu pai já disse que nesse país não tem jeito, então a criança de 13, 14 anos, 12, já sai de casa, já passa para um período eleitoral, digamos, na idade que for votar, a partir dos 18 anos, como é obrigatório no Brasil, porque ele já está em casa ouvindo, não, meu país não tem jeito, meu pai fala que não é preciso eu voltar, nem que eu tenha que pagar uma multa, uma pequena multa que se paga, né? E outros responderam, olha, meu pai já não volta há 5 anos, minha mãe também, porque estão pagando, digamos, não voto, pago aquela multa, eu estava em algum lugar. Agora me diga, como diz a música, acho que é do Cazuza, acho que é, que país é este? Eu fiquei envergonhada com as respostas, e os de 16 a 18 me disseram, alguns, pouquíssimos que disseram que para eles não importa o voto, mas digamos que 90% me disse, não, eu quero votar, essa gama de 16 a 18 anos, eu quero votar, eu vou votar, eu quero exercer o papel de cidadão, e por aí vai. Aí fui a outra gama que não é obrigatória, né, a partir dos 70 anos, muitos me disseram, foi algo surpreendente. As pessoas acima de 70 me responderam, eu tenho saudade de votar, eu votei desde até e continuo votando. Uma senhora de 89 anos foi pegar o título e disse assim, o nome dela é Arlinda, olha, está aqui o meu título, votei, continuo votando e faço política sim, quando tem as manifestações eu vou, é preciso que o povo vá à rua. Então, como nós sabemos que no Brasil, desde a Constituição Federal, né, desde 1988, o voto é obrigatório a partir dos 18 aos 70, né, e facultativo dos 16 aos 18 e a partir dos 70, né? Então, para os indivíduos que ainda irão votar, não exerceram, eu vi uma sede em crianças, adolescentes, em exercer esse papel. Uma sede dos que são facultativos entre 16 a 18, que muitos não votam ainda porque os familiares não deixam e os pais. E eles dizem, falou comigo, eu tirei o título, eu tenho, na eleição passada eu votei escondido, porque eu queria dar o meu voto. Enfim, eu achei interessante essa pesquisa, né? E vi também que o direito que todo cidadão brasileiro que está dentro das normas preestabelecidas tem de votar e participar das escolhas, do interesse da nação. Muitos... É incrível o que eu vou falar. Eu anotei esse trecho, porque eu fui numa escola na hora do intervalo, e de 18, ele tinha entre 18 e 19, porque ele já participou da eleição anterior. Ele disse isso, e eu escrevi o que ele falou. Voto no Brasil desde a Constituição Federal de 1988. O Brasil admite o voto universal. Eu fiquei, assim, pasma, porque ele com 18 anos já sabia explicar o voto universal, ou seja, o direito que todo cidadão brasileiro que esteja dentro das normas pré-estabelecidas tem de votar e participar das escolhas do interesse da nação. E ele repetiu várias vezes, nós estamos aqui, nós somos o futuro e nós temos que participar das escolhas e do interesse dessa nação, porque é o meu país e eu sei falava com os demais. Então, para mim, foi gratificante. E, digamos, já quase concluindo a minha parte, eu entendi que o voto representa uma forma
de manifestação do cidadão perante as decisões. Se você não vota, como você vai participar das decisões políticas do teu país? Como você vai poder reivindicar? Se você vota, você tem o direito, sim, eu estou aqui, eu votei, eu faço jus ao meu voto, eu estou acompanhando, eu estou lendo, estou vendo o que está saindo do meu país, o que está saindo do meu país, por baixo, como diz, né, aqui no Brasil do tapete, eu estou acompanhando, eu quero isso, foi prometido isso, você, candidato tal, esse é o nosso direito como cidadão. Por isso que eu repito, votar, sim, é importante. Você que nos ouve, deixa essa ideia entranhar na sua mente. Daqui a 2 anos nós temos eleições, outros países já estão acontecendo. Grave, o ato de votar é o principal instrumento de todo cidadão. Grave, é o teu principal instrumento como cidadão de exercer, de buscar, de gritar, de falar e vestir a camisa do teu país. Numa nação democrática, onde o poder emana, digamos, é a partir do povo. Nós somos uma nação democrática. E o poder emana de mim, emana de você que nos escuta aqui no Brasil, emana desse Brasil lindo. O voto é um direito seu como cidadão e não uma obrigação. Eu não vou votar por obrigação, eu vou votar por um direito. Por o direito de ser brasileira, por o direito de eu poder gritar, reivindicar. O voto, meus queridos patriotas, é uma consciência, digamos assim, um forte instrumento de mudança política e social. Grave isso, o teu voto é tão importante que você não tem ideia. E não vote por obrigação, vote porque é um direito seu. Eu passo a palavra ao coordenador. Tudo menos títulos. Ora bem, Creuza, você falou aí que não voto por obrigação, foi isso? Sim. Ok. Então vamos lá saber. Será que é democrático a obrigação de votar, já que a Creuza disse não voto por obrigação, mas no Brasil é obrigado a votar. Isso é democrático? Não. É obrigado pela Constituição, né? Desde 1988, o cidadão de 18 a 70. A partir de 70, não. E eu sei, dos 16 ao 17. Então, a obrigação que eu quero dizer é não vote sem um pensamento político definido. Então, eu tenho que votar, mas vou votar por obrigação. Então, eu tenho que formar, dentro dessa palavra, digamos, obrigação, tirando esta obrigação e formando uma palavra, digamos, de consciência do voto. Consciência política. Eu vou votar consciente. Eu tenho que formar um pensamento político. Eu tenho que ler, eu tenho que me instruir e deixar de acreditar nesta palavra obrigação. Como muitos me disseram que, digamos, é uma palavra imposta lá na Constituição. Digamos, o cidadão tem que votar. Agora, eu volto à palavra obrigação mais uma vez. Eu até discuti, no bom sentido de conversa, com um amigo, que ele é cientista político, e ele me deu uma boa aula.
E ele disse justamente isso, né? Desse pensamento político, onde eu tenho que ir à urna com o meu voto definido, com este pensamento, o pensamento que eu tenho para o meu país, o pensamento que eu tenho de mudança, os pensamentos ainda que eu posso, em algum plebiscito, entrar e reivindicar. Agora, quando você vai por obrigação, é quando você vai e diz, eu vou votar, digamos, como precisa se votar mesmo dentro dessa idade, ele diz, eu vou votar porque, infelizmente, eu tenho que votar. Então, é um voto inconsciente, eu acho um voto inconsciente, e uma escolha, talvez, de um representante que ele nem sabe, nem leu as promessas de campanha, não sabe nem quem está votando. O que eu quero dizer, o voto não obrigatório é aquele voto que você vai consciente, com o pensamento político e do futuro para o teu país. Agora, por imposição, não. Muitos me disseram, eu voto por obrigação, porque eu não quero pagar uma multa. Outros, eu prefiro pagar a votar. E por aí vai. Eu acredito assim, Joseph, essa gama de pessoas, né, que vota por obrigação, realmente são pessoas que representam o país numa faixa, digamos assim, de pessoas muito desnorteadas, desorientadas, que não têm um pensamento político, não têm pensamento nenhum para o futuro do país. Então eu vou votar simplesmente, cumprir ali, digamos, muitos dizem até assim, eu cumpro o direito cidadão. Pronto, só isso. Fui obrigado. Mas a obrigação do voto... É difícil uma explicação dentro dessa obrigação. Mas a obrigação do voto leva a que as pessoas, embora inconscientes, façam com que os políticos que nós sabemos, você ainda há pouco disse aí, que há muita gente que diz, o ladrão está lá, etc. Certo. Portanto, a obrigação de voto num país como é o Brasil leva a que as pessoas inconscientes votem precisamente nos mesmos. Como é que é possível uma pessoa consciente, ou um país consciente, um país dito democrático, eu acredito que seja democrático, menos a questão da obrigação de voto, como é que é possível, localizando os maus governadores, os maus... Eu não vou falar em títulos, mas... Não, eu não vou falar em títulos, porque política é política. O mau político, que é para englobar tudo. Como é que é possível? Como é que é possível as pessoas saberem que há um mau político, um mau prefeito, um mau disto e daquilo, e eles continuam ano após ano, a dirigir um país? Como é que isso é possível? Talvez seja simples responder. A Mena já respondeu sem palavras, né? Começa por aí. Mas eu não vou longe, não vou citar partido. Conversei também sobre este assunto. Há uma lavagem cerebral tão bem feita, tão que você não tem ideia. Uma lavagem cerebral tal qual você, às vezes, ouve ou vê na televisão alguém que vai para uma determinada igreja, era de uma determinada religião, foi para aquela e a pessoa diz, nossa, mas essa pessoa só pode ter sofrido uma lavagem cerebral. Realmente é uma lavagem, a pessoa fica cega. Se for preciso, digamos, derramar sangue, por causa disso, acontece. Eu conversei com pessoas assim, conversei com pessoas parente, não muito longe, sangue próximo mesmo, entendeu? Que é doente, é uma pessoa civilizada, instruída, uma pessoa que entende, que você não imagina, de política, mas tem uma visão tão centrada que parece que não existe
as laterais, não existe atrás, só existe a frente e aquilo que foi colocado desde o início. E é isso que Antônio. uma das pessoas que tinha essa visão, atualmente, digamos, há um ano ou há uns 8 meses, a pessoa realmente desacelerou essa lavagem, né? E fez um retrocesso aqui, começou a ver, e a pessoa me disse, realmente eu sofri, eu estava louca, porque eu só via isso, eu só acreditava. Então, não é muito difícil de responder isto, porque é muito, porque não convém que se fale aqui, o tema não é para se falar, digamos, disso, mas de roubalheira, sim, nós sabemos, não adianta colocar uma peneira aqui na frente e tapar o sol, não, é a verdade do meu país. Tenho vergonha, mas me orgulho de ser brasileira. Eu me orgulho dos representantes, não do meu país. Escutem bem, eu amo, tenho orgulho e sei que ele tem jeito. Agora, infelizmente, a população coloca justamente o que foi dito lá pelo Joseph. Como pode alguém... E eu digo até, desculpa, era uma colocação meio grosseira, não vou falar, mas assim, Pode falar à vontade, o não é caso desse problema. parente, uma pessoa instruída de uma forma, sofreu uma lavagem daquela, e considerar a gente como pessoas, digamos, até sem classe, pessoas sem instrução, você não entende de nada, você não entende de político, como se as outras pessoas não lessem, como se o certo estivesse só ali. E é o que eu vejo nessa pessoa a cada dia, cortando relação com os familiares. Próximo, relação mesmo, corta a relação, pronto, fica para lá, nós ficamos para cá, porque é aqui, você está cego conosco, né? Aí você vai discutir com uma pessoa dessa, é perda de tempo. Bom, diferentemente de vários países, o Brasil, por exemplo, para poder participar num ato eleitoral, para se candidatar, é preciso estar ligado a um partido político. Porquê? Porquê é que é necessário estar ligado a um partido político? Diferentemente de outros países, por exemplo, eu vejo que no Brasil há até delegados de polícia se candidatam. Delegados de polícia, da polícia se candidatam. Mas é preciso estar agregado a um partido político. Isso será mesmo democracia? Eu vou pôr em comparação a Constituição Portuguesa. Na Constituição Portuguesa não precisa estar vinculado a um partido político para se eleger. Precisa pelo menos ter 35 anos, saber ler e escrever. Não precisa ser doutor, não precisa ser político, não precisa estar agregado a um partido político. Mena, é assim ou não? É assim, eu não conheço a fundo essa situação, mas eu digo uma coisa, eu acho que nós, que somos cidadãos libertos do jugo da obrigação de votar, eu ponho a coisa assim, os adultos da época de 1975, que hoje são os idosos de Portugal, eu vou ser, como o senhor Joseph costuma dizer, cutilante. Precisavam morrer todos para vir uma geração, calculo eu, mais ou menos parecida com a minha, que são na faixa dos 60, 65 anos,
que têm consciência política, porque eu tenho consciência política na minha casa há muitos anos. O meu pai foi sempre uma pessoa que incentivou a ter opinião. Então é assim, eu não sei como independentes aqui em Portugal se consegue fazer. Se para conseguir fazer, José, eu acredito que precisa muito dinheiro. O movimento é todo feito através da máquina do dinheiro. Continua-se. Acontece uma coisa em Portugal que não sei se vocês souberam agora, nestas eleições que aconteceram. Há mais de 1 milhão de votos que vão para o lixo. Pessoas que saíram das suas casas e foram votar e que os votos deles não contam. Porque no círculo onde eles votaram, principalmente assim mais próximo da fronteira de Espanha, os núcleos de habitantes não chega a um volume que devia ter para que aqueles votos fossem válidos. Achei isso assim, Bom, uma aberração. Será isso ou será outra coisa? Esses votos não podem ser... O que poderá acontecer é não haver uma quantidade de votos suficiente para eleger uma pessoa. Isso é uma coisa. Agora, Não, pôr os votos no lixo, não. Isso não pode ser. Sim, senhora. Leia as notícias. 1.200.000 votos jogados fora, que as pessoas foram votar, e como eles não atingem um determinado volume naquele lugar, esses votos não são contados. Mas é isso Eu é acho, isso que estou a falar. a minha opinião é que esses votos deveriam ser dados ao isto. Vamos colocar as coisas direitas, né? Eu acho que esses votos deviam ser contabilizados e o partido que estivesse, no caso aqui é partido que está sendo eleito, o partido que estivesse ganhando as eleições tivesse esse acúmulo desses votos. E aí as coisas talvez até mudassem. Se um desses votos for meu, que eu votei para outra pessoa, porque é que ele há de ir para aquele que venceu? Ou então também dirigido ao partido que eu votei. O sistema político de votação em Portugal é totalmente diferente do sistema do Brasil e de outros países também. Sim, agora, o que acontece é o seguinte, determinado número de votos não é suficiente para eleger 1, 2 ou 3 candidatos ou 4 candidatos. É isso. É isso. Portanto, os votos não vão para o lixo. Os votos contam. Vão para o lixo. Eles não contam. Não contam. Eles são... Então quer dizer, votaram 8 milhões de pessoas. 175 mil votos não contam como na totalidade dos votos? Não. Contam sim. Não contam. A totalidade dos votos global não é, portanto, a totalidade é global. Portanto, todos os votos que entraram nas urnas chegam a um determinado número. Agora, o que não acontece é que em determinados núcleos, em determinadas povoações, em determinados distritos, acho que já não há distritos, não atinge o número suficiente para eleger. Mas esses votos são globais, não vão para o lixo. Se 8 milhões de pessoas votaram... Eu depois mando-lhe a notícia. A notícia não me importa. Eu fiquei horrorizada com essa constatação. Outra coisa. Deve haver aí uma interpretação... Não, e outra coisa também. Por exemplo, eu no meu caso, eu tenho direito de voto no Brasil também, porque eu tenho direitos de igualdade. Não sou cidadã brasileira, mas tenho direitos de igualdade. Então é assim, muitas vezes eu estive em 19 pleitos que eu paguei multa. Porque
as pessoas que eram as pessoas que representavam aqueles partidos não o representavam. Então, eu paguei multa. Em termos de Portugal, eu no outro dia falei para vocês até se riram sobre esse assunto, eu sou monarquista, eu sou monárquica. Eu não tenho as pessoas que estão indicadas pelo Partido Monárquico, não me representam. Não. Eu acho então, um absurdo. Então porquê votar no Partido Monárquico se essas pessoas não representam? Mas eu não voto. Aí optei por um outro, aí eu optei por ir para um partido onde me identifico ou estou mais próxima daquilo que eu penso. Eu sou de direita, só não sou extremista. Eu sou centro-direita. Mena, qual é o partido que mais se aproxima da monarquia? Você diz que... Qual é o partido? Qual é o partido que existe em Portugal que mais se aproxima da monarquia? Eu não conheço. O senhor pode não conhecer, mas os que se chegam, aqueles que eu gosto mais e que eu indicaria para um primeiro-ministro a nível de com constituinte, não é sem um parlamento, tá? Para mim, eu sou mais centro-direita. Não é essa a questão, não é essa a questão. É que a Mena disse que foi votar num partido que se aproxima mais Eu tive que votar eu tive que votar nesta coligação que houve aí agora. Não importa o nome do partido, eu só gostaria de saber qual é um desses partidos, mesmo da coligação, que se aproxima muito da monarquia, do partido. Para mim, é o CDS. Tá bom, cada um faz como é. Eu sou e vou continuar sendo durante muitos anos, enquanto eu tiver consciência política. Consciência política, isso mesmo. É a palavra própria para nós prosseguirmos nesta espécie de debate. Sim. Consciência política é necessária em todo o lado, em todos os países. Por exemplo, o povo português não tem consciência política, porque se tivesse consciência política à luz da Constituição portuguesa, deixava de votar em partidos. Falando nisso, cada partido, cada voto que entra no nome de cada partido tem um valor. Eu já escrevi isso e está por aí. Tem um valor. Sim. E esses partidos vivem à custa do voto. Somos nós, eu não, porque não estou no país, mas é o povo que alimenta partidos, mesmo aqueles que eles não gostam. E são eles, os partidos que na Assembleia da República, são eles que impõem o preço de cada voto. Isso é claro. Isto é. Sim, inclusive agora Portugal teve agora um partido que foi portanto, evoluiu e está na tal da cota de que tem X votos, tem direito a X dinheiro da Assembleia da República. Cada voto é dinheiro. Cada voto que entra na urna, o português, o povo está pagando por esse voto para alimentar essas quadrilhas políticas. Porque para mim são quadrilhas políticas. Cada partido, para mim, eu já disse, já escrevi e volto aqui a dizer. Portugal tem quadrilhas políticas. O pior de tudo é que elas são institucionalizadas. Essas quadrilhas são institucionalizadas, essas quadrilhas a que chamam partidos. E são quadrilhas. E ninguém tenha dúvida disso. Ninguém tenha dúvida. Porque se o povo tivesse consciência, era isto que eu queria falar, se o povo tivesse consciência e conhecesse a fundo a sua Constituição, sabia que uma pessoa pode escolher, uma pessoa que não tem nada a ver com os partidos, pode escolher uma pessoa no seu trabalho, uma pessoa que ele poderá considerar uma pessoa honesta, que possa fazer algo pelos outros, no seu trabalho,
na sua família, no seu município, em todo o lado, poderá escolher uma pessoa para se eleger. Não necessita estar num partido político para se poder eleger. Se você conhece uma pessoa honesta que seria capaz e teria força suficiente para se eleger e fazer alguma coisa pelo povo, isso seria o ideal. Mas falta o quê? Falta precisamente a consciência, a educação política que o povo não tem. Porque se o povo soubesse muitas das coisas que se passam, tendo a Constituição como base, se o povo soubesse, conhecesse bem a Constituição, eu tenho a certeza absoluta que muita coisa mudaria no país. Muita coisa mudaria. Por exemplo, eu falo isto e vou dizer porquê. Muitos anos atrás, antes de eu vir para os Estados Unidos, eu andei envolvido, e devido à profissão também, não é? Eu andei envolvido, vamos lá dizer, na política. Eu fui convidado por um partido, não vou dizer o nome, não importa, eu fui convidado por um partido para entrar numa lista legível. Você sabe que, por exemplo, vamos supor o distrito de Santarém, cada partido depende depende do número de votos. Cada partido tem, por exemplo, três vagas para serem eleitas. Nesse caso, esse partido tinha 6 vagas, e me convidaram a mim para eu ocupar uma vaga. O que é que eu fiz? Perguntei, mas vamos lá, eu quero saber. Portanto, vamos supor que eu sou eleito nessa lista, qual é o meu papel como deputado da Assembleia da República? Sabe qual foi a resposta? Eu falei, não te preocupes com isso. Só tens que seguir as diretrizes do partido. Há os que na Assembleia são os líderes, são aqueles que falam, só tens que fazer uma coisa. Aquilo que ele falar, levantas o braço ou baixas o braço. Isso como é? Quer dizer, se eu for eleito, eu vou para a Assembleia da República como deputado e não tenho direito a voz? É isso? Não, porque nós temos o porta-voz de cada partido e tens que seguir as diretrizes do partido. Muito obrigado, mas eu não vou, eu não quero. O que é que aconteceu? Eu soube mais tarde. No lugar em que eu poderia ser eleito, meteram quem? Um alfaiate, não é pela profissão, é um alfaiate que tinha a 4ª classe. Ficou lá 1 ou 2 mandatos. O que é que aconteceu? Foi para a Assembleia da República, sentado lá, levantava o braço quando o partido dizia para votar sim, baixava o braço quando o partido dizia para votar não. O que é isso? Como é que isso é possível? E é o que acontece porque se nós estivermos atentos na Assembleia da República aos porta-vozes de cada partido, e é eles que definem, é eles que mandam cá para fora aquilo que o partido pretende que seja votado. O que é que acontece? Um fala e os outros todos levantam o braço, apoiando. Não tem direito a voz, não tem direito à palavra, não tem direito a nada. Portanto, o que é isso? É falta de consciência política do nosso povo para poder entender certas coisas que se passam na governação total do país, e é por isso que nós vemos quem entra para a política, antes de ser político, não tinha nada. Depois de ser político, toda a gente vê a grandeza enorme, e então eles fazem o possível por se exibir ainda mais. Porquê? Porque o povo é burro.
porque o povo não tem consciência. Portanto, é isto que eu quero deixar aqui ficado. Nós continuamos, eu falo por Portugal, não vou falar pelo Brasil, porque eu não sou brasileiro. Eu posso falar pelos dois. Não, eu vou falar por Portugal. Se o povo tivesse consciência e conhecesse a lei básica do país, que é precisamente a Constituição, muita coisa mudaria. Muito ladrão deixava de ser ladrão, ia parar à cadeia. Esta é a tese que eu defendo. O povo precisa ser e estar consciente, conhecer a lei fundamental do país para poder mudar, seja o que for dentro. Mena, Posso falar? Pode. É assim, eu vou poder falar dos dois lados. Okay. Eu, em termos de Portugal, eu vou falar enquanto que eu fui imigrante no Brasil, eu podia votar. Eu estava registado no consulado, então automaticamente eu tinha título eleitoral ativo. Por incrível que pareça, entre 1976 e 1990, o único partido que fazia com cabeça, tronco e membros uma divulgação para voto era, a partir de Paris, o Partido Comunista. Eu sempre recebi cartas na época das eleições desse partido. Mas como ele não me representava, não levava o meu voto. Na última eleição de 2022, eu registrei-me no Rio de Janeiro. Digo assim, vou-me registrar, quero votar este ano. Agora vai mudar, tinha essas coisas, tinha começado o Chega, e vai mudar, não sei o que, não sei quantos. Aí peguei, como não, talvez por ter um pouquinho mais de consciência política, e fui ver o que é que os partidos andavam dizendo. Digo assim, bom, este está fora de questão, o meu voto não leva. Era a tal tentativa, quem sabe mude, e as coisas mudem, né? As pessoas estão tão habituadas ao do mesmo, e por isso eu continuo dizendo que as pessoas com mais de 66, com mais de 70 anos precisavam morrer para mudar o voto. Então, eu fiquei naquela. Bom, qual não é a minha surpresa quando eu recebo a minha carta de voto? E podem ter a certeza que, a partir disso, acho que muitos imigrantes, eu vi essa coisa ser conversada agora há pouco tempo, muitos imigrantes deixaram de votar, porque o nosso envelope de voto, quando vai para o exterior, ele leva num dos cantos, eu acho que é no canto esquerdo dele, do envelope, ele leva o nosso número de cartão cidadão. É um absurdo um negócio desses. A carta de voto leva na parte exterior o número do meu cartão cidadão. Quando eu abro o envelope, está lá dentro o título e um envelope que é para fazer o voto em separado, e eles pedem para anexar uma fotocópia, no Brasil uma xerox, do cartão cidadão. Eu olhei para aquilo, digo assim, ok, eu vou mandar uma xerox do meu cartão cidadão para os Correios do Brasil e depois, quem me garante que o voto vai chegar lá? Porque muitas vezes, infelizmente, a partir do Brasil, muitas coisas não chegam, não saem. E isso eu tenho provas. E tenho provas comigo. Eu mandei de Portugal para o Brasil um chip de um telemóvel que me foi aparecer em Santa Catarina. Isto não é brincadeira. Ele desapareceu em 6 meses. Assim, ó. Então, a partir daí, eu neguei o voto
a nível de consulado. Pensava que viesse através do corpo diplomático, se viesse pela mala diplomática e não viesse por correio. Primeira coisa. Em relação aos votos agora em Portugal, se o Joseph não viu, eu vou lhe contar. A votação foi toda contada até quarta-feira à noite. Teve a mala posta que vieram de algumas regiões do Brasil, a nível de consulados, que chegaram a posteriori. Eles não contaram para o voto. Eles não vão contar para a eleição. A pessoa foi lá, sujeitou-se, às vezes, dependendo do lugar, sujeitou-se a passar por algum tipo de violência, que era aquilo que para mim, fugia. E estes votos não vão ser utilizados. Não vão ser contados. Eles não vão preencher o lugar de ninguém. Também porque eles já conseguiram chegar à lotação do hemiciclo. Portanto, o circo está formado. É aquilo que eu costumo dizer, para mim, parlamento é o circo que está formado. A nível do Brasil, o grande problema do Brasil, hoje, e continua sendo, é o voto é vendido. E quando eu digo vendido, não é vendido pelos intelectuais ou pelos mais cultos. É vendido ao coitado que se deixa vender por um churrasco e um engradado de cerveja. Esse é o problema do Brasil. Essa é a vergonha do Brasil. Eu fiz uma votação na última vez que eu votei lá. Eu digo, gente, nós éramos ameaçados fisicamente pela imposição de certos candidatos, a ponto de nos virem perguntar: vai votar em quem? Diga-se, o voto não é secreto? Então vai continuar sendo, porque aquelas pessoas realmente não iam levar o meu voto. Eu tentei, nós tentamos, tivemos um grupo que tentou muito levar uma pessoa para a frente. Julgam que ele conseguiu? Não conseguiu. Conseguiram eleger mais 3 ou 4 que já estavam na panela há anos. Esse é o problema. Há uma coisa que me faz confusão. Há uma coisa que me faz confusão. Eu já vou passar para a Creusa. A Mena diz que não é cidadã brasileira. Não. Eu vou perguntar à Creusa, que é brasileira, como é que é possível, não sendo cidadã ou cidadão, e votar legalmente no seu país? Joseph, eu não saberia responder a fundo a tua pergunta. Eu acredito que deve haver os trâmites para isso acontecer, não é? Se ela não é reconhecida como cidadã brasileira, se ela tem a cidadania, não sei. Então, acho que ela saberia a resposta. Mas eu gostaria de adentrar numa questão que a Mena falou, muito importante, sobre a venda dos votos. Isso, mais uma vez, entra a questão da falta da conscientização política, a pessoa que não tem a mente política não é orientada, e às vezes até sim, mas às vezes por causa da necessidade, a pessoa finge não ter a consciência política. Então, eu presenciei também fatos tal qual você, famílias se rendendo, assim, no Nordeste, existe assim, a família que tem 5, 10, 15 votos numa casa, porque são muitos filhos. Então, o político marca uma reunião naquela casa, vai, leva o montante e, digamos ali, R$100 cada voto. R$100, sabe? 15 votos. Então, aqueles 15 já estavam prontinhos para ser daquele
candidato. Mas por causa de 100 se vende. Se vende pela cesta básica, se vende pela promessa de um pedaço de terra, se vende pela promessa de um emprego, isso é o que mais acontece. A promessa, se eu ganhar, você está dentro ali da minha comissão. Então, isso é um fato corriqueiro, comum em nosso país. E não só no Nordeste, Brasília também tem, porque existe uma área carente. Enfim, voltamos à tecla. Conscientização política, e isso é dado nas escolas, é dado em tem outros recursos, mas, enfim, a população também, de uma forma talvez não geral, sofre uma lavagem cerebral e não deixa essa conscientização política desses candidatos, digamos assim, sem vergonha, desculpa a expressão, não sei se eu poderia falar, mas falei, entendeu? Porque quando se fala de política, a gente diz, eu não falo, mas eu falo, e você acaba deixando o sangue ferver um pouquinho, porque atinge mesmo quando você vê. Então, essa conscientização que falta, esses políticos, e eu, por exemplo, é uma pergunta que eu vou fazer e me fizeram, você vota no partido ou no candidato? Aí é que está o problema. Eu voto no candidato. Eu não voto, eu não sou filiada. Mas o candidato pertence ao partido. Pois, não, escute. aí é que tá não, escute. Eu não sou filiada a nenhum partido. Como você falou, tem pessoas que há anos vêm votando e vê como que é. A pessoa vota no partido e também naquele candidato, porque, digamos, é como se aquela pessoa fosse o salvador da pátria. Mas existe, sim, a conscientização desse lado. Você vota no partido ou no político. Por exemplo, eu sou do partido de direita. Se colocar lá candidatos que eu veja que não vai trazer benefício para o meu país, eu não voto. Não voto. Aí você vai votar no outro que você acha, não vou votar em qualquer um, porque existe um leque de. Então, mas eu gosto, não sou filiada, mas sigo este partido. Mas se o candidato não for alguém que tenha uma boa índole e que eu veja que possa melhorar o meu país, eu não voto. Então, a minha resposta é: eu não voto no partido, eu voto no candidato. Se um partido ruim colocar um representante verdadeiro, de vergonha na cara, que entre mesmo, diga eu vou mudar, aí você vai dizer, mas todos eles fazem promessas, entendeu? Mas eu vou mudar, e que vasculhem a vida toda do passado, e a gente veja que ele tem brilho, digamos assim, na cara, eu quero dizer isso, tenha brilho, meu Deus, me perdoe, que eu começo a ficar, eu votaria mesmo nesse partido, entendeu, que tivesse alguém que realmente não fosse igual. Concluo. Posso falar? Pode. Só um momentinho, Ana. Deixe-me pegar na deixa da Creusa relativamente à compra dos votos. Se o povo, cá está de novo a consciência política, se o povo fosse consciente, por exemplo, se eu fosse uma dessas pessoas aí que eles vão lá à casa sem cada voto, sabe o que é que eu fazia? Se tivesse consciência, recebia o dinheiro e votava noutro. Mas isso julga que não fazem isso. Não, mas pronto, você disse tudo. Tem muitos que fazem isso. Tá aqui, ó, peguei o 100, mas não vou votar naquele. Eu vou dizer a palavra aqui aberta que se usa aqui, viu? Aquele descarado, aquele sem vergonha. Tá aqui o 100, eu vou beber de cerveja, ainda diz assim, mas eu vou votar no outro. Fazem. Pega recebe mais de um. Eu presenciei, Joseph, isso. Oportunista por oportunista. Oportunista, sim. Eu até falei para o professor, mas você tem vergonha?
Eu não vou muito longe, era alguém muito próximo, né? Eu disse, você não tem vergonha? Eu falei com a pessoa, amiga, de fazer uma coisa dela, eu tenho não, de vergonha devia ter ele. Mena, então, a Mena queria intervir. Faça favor. Eu vou dar um exemplo bem que a Creuza conhece, não sei se o Joseph conhece, mas é assim, São Paulo teve um candidato que para mim, representava a monarquia de todo jeito. Eu fiz campanha para aquele homem. Nossa, eu assinei, eu meti petição, eu fiz baixo assinado, eu fiz e participei de um baixo assinado para um plebiscito a nível de monarquia, que quando estava chegando lá aos 20.000 assinaturas, o sistema caiu, pronto, mexeu. Acabou, não conseguimos o pleito, somos um grupo monarquista muito grande no Brasil, bastantes pessoas que eu ainda mantenho contato com eles, apesar de estar longe. Qual não foi a minha surpresa? Esse senhor se filia a um partido que eu digo assim, não. Esse cara não leva o meu voto. De jeito maneira. Se eu fosse a votar nele, que é isso que a Creuza está falando, eu vou votar naquela pessoa, porque aquela pessoa me dava todos os caminhos para aquilo que eu achava que sim, que era o caminho, principalmente para a monarquia. Eu disse, pelo simples facto de ele ter ido para o partido que foi, eu disse logo, não voto nesse homem. Arrumei um candidato no Rio de Janeiro que tinha este tipo de perfil. Fiz a campanha dele via internet, porque eu não sou filiada a partido nenhum. Enchi-se os pacovados de todo mundo, dizendo o cara é bom, vale a pena, vai ler o currículo dele, vê como é que ele é, experimenta. Tudo bem. O coitado não ganhou as eleições. Por quê? Porque ele era mudança. E como ele era uma pessoa nova, entrando em política novo, as pessoas não votaram nele. Então as pessoas ficam na mesmice porque querem. Mas eu continuo com a minha confusão relativamente ao não ser cidadão e poder votar. Isso não acontece. Não, isso aí, então vou lá. É assim, nós temos um acordo, existe um acordo entre Portugal e Brasil e Portugal, é recíproco. O cidadão português não naturalizado, ele pode requerer, ao fim de 15 anos de residência no Brasil, portanto, residência contínua, ele pode requerer esse direito de igualdade. Eu estou ao abrigo de uma lei de 1991, tá? Então é assim, eu já tinha 15 anos de residência no Brasil, tenho filhos brasileiros, que atualmente têm dupla nacionalidade, e a partir daí eu fiz essa opção. Eu nunca abdicaria da minha nacionalidade para cumprir um voto que eu não cumpriria em Portugal e cumpriria perante o Brasil. Portanto, negar o juramento da minha bandeira, jamais. Mena, mas você tem... eu continuo confuso. Você tem dupla nacionalidade? Não. Não tem? Eu tenho direitos de igualdade. Não. Eu sou portuguesa, mas o direito de igualdade dá esse direito de votar? Temos duas situações. Temos os direitos de igualdade com direitos civis e políticos e temos só os direitos de igualdade que não é obrigado a voto. Eu tenho civis e políticos. Eu optei por essa modalidade. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos só vota quem é cidadão. Pois, mas porquê? Porque a lei americana diz que ao fim de 5 anos
o senhor se neutraliza. Sim, não, bom, ao fim de 5 anos ou ao fim de 3. Por exemplo, se houver uma pessoa que case com cidadão americano, ao fim de 3 sim, anos, aí é ao diferente. fim de 3 anos é cidadão. Agora, existem milhões de pessoas aqui que não são cidadãos, mas são residentes legais. São as tais pessoas que têm o tal cartão verde, até o cartão nem sequer é verde. O cartão nem sequer é verde. Mas essas pessoas são residentes legais, têm todo o direito, exceto votar. Tem que ser cidadão para votar. E isso é que está, bom, sob o meu ponto de vista, isso é que está correto. Isso é que está correto. Agora, um cidadão de outro país votar num país onde reside, vive... Nós temos direito de irmandade, não é o caso, por exemplo... Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Então, o direito de igualdade é exatamente aí. É por nós sermos países irmãos, considerados países irmãos. De qualquer forma... Isso só acontece com Brasil e Portugal. Agora eu pergunto, e Portugal e Brasil também. Agora eu pergunto, eu não conheço nenhum brasileiro. Eu não conheço nenhum brasileiro, pelo menos até agora, nenhum brasileiro que resida em Portugal, que esteja legal lá e que possa votar nas eleições portuguesas. Não conheço isso. Não conhece? Não. Aliás, eles não votam porque não querem. Eu vou de novo consultar, porque eu tenho sempre comigo. Eu tenho a Constituição Portuguesa, a minha Constituição... Mas isso está muito ratificado, não tem nada a ver. De 85 para cá tem muitos pontinhos que foram aumentados. E isso é legal. E estou-lhe dizendo que todo cidadão brasileiro residente em Portugal que peça direitos de igualdade ou se neutraliza, ele vota se quiser. Se não quiser, não vota. Naturalizar é uma coisa. Sim, mas direitos de igualdade. Tem muita gente que não sabe dos direitos de igualdade. Naturalizar é uma coisa. Agora, ter um direito de igualdade e poder votar... Olha, eu conto-lhe mais. Em 2004, em 2005, quando eu voltei para o Brasil, eu cheguei no aeroporto do Galeão e passei pela Polícia Federal. Apresentei o meu passaporte português, tenho o meu passaporte português e o meu RG brasileiro. E o senhor da Polícia Federal disse assim, como é que pode? Um passaporte português e com RG? Eu olhei assim para ele e digo assim, era um meninote, assim, para os seus 30 anos. Eu olhei assim e digo assim, sim, algum problema? Meu marido já ficou em pânico, porque ele tinha passado já para a frente, e ele diz assim, ela vai arrumar uma polêmica lá atrás. Eu digo assim, sim, direitos de igualdade, não sabe o que é que está escrito aí embaixo? Ó, tem aí um artigo aí embaixo, no fundo do meu RG, que diz por qual é esse motivo. Eu lhe apresento um passaporte português e um RG brasileiro. Aí ele foi chamar o chefe. Ele diz, deixa a moça entrar. Pelo amor de Deus, ela é como se fosse brasileira. Pode entrar, não tem problema nenhum, não. Os países fazem convenções. São convenções feitas. Convenções, eu, por exemplo, tem outra. Eu quando venho do Brasil para cá, eu não entro na fila da imigração. Eu entro na fila dos brasileiros e saio pelo mesmo lugar. Com passaporte estrangeiro, com passaporte português, e eles têm sempre uma garantia, porque quando a gente sai de lá, o nosso passaporte, regra geral, foi emitido no Rio de Janeiro. O meu passaporte diz lá, Rio de Janeiro. Okay. Portanto, eles sabem que eu tenho residência legal. Eu, quando viajo para Portugal, chego a Portugal, tenho o meu passaporte português e entro com o português. Quando chego aqui, entro com o passaporte americano. Agora já não precisa, por exemplo, hoje, se o Joseph chegar agora a Portugal, o Joseph não precisa mais do seu passaporte. O senhor pega o seu cartão cidadão, insere lá no... É diferente, não, eu não tenho cartão de cidadão. Não tem, porque não quero. Não preciso dele por enquanto.
Eu agora vou fazer uma pergunta. Por isso não pode votar. Quem é que não pode? Eu posso votar, sim. Eu sou português Com e o cartão. sou... Mas se não tiver cartão de cidadão atualizado, não vota. Voto sim, com o bilhete de Não identidade vota? antigo. Voto sim. Voto sim, porque eu tenho o bilhete de identidade antigo que é preciso renovar para cartão de cidadão. Mas isso não importa. Como eu não vou votar, não importa. Eu quero perguntar à Creuza o seguinte. A Creuza concorda que... Eu vou voltar à mesma linha. Ele A quer arrumar uma Creuza, briga com a gente. a Creuza, como brasileira, concorda que um estrangeiro possa votar no seu país? Olha, Joseph, é uma questão bem, como se diz, meio difícil de responder, porque aí cada um vai ter a sua opinião. Para muitos, ela, digamos, é estrangeira. E no Brasil está acontecendo a eleição. Para o partido que ela segue, entendeu? Para o partido que ela segue, ela pode votar sim, digamos, se ela quer aumentar os números. Eu não sou contra. Não sou contra. Eu acho se ela tem a consciência do que está fazendo, a pessoa que está votando, estou falando da pessoa que está votando, tiver consciência do seu ato, então eu acho que não há problema nenhum. E se houver essa tramitação, né, esse pacto aí entre o país, seja Portugal e Brasil, seja Brasil e Espanha, Espanha e Brasil, se Sim. houver esse... É reciprocidade. Então, se houver, não sou contra. Acho que... Para mim, eu ainda coloco a coisa às vezes de uma maneira mais cética, ou talvez até mal criada. Como a Creuza fica escolhendo as palavras, eu vou tentar escolher as minhas. Eu coloco muito assim: qual é a origem da família, da sua família? Quando eu vejo os sobrenomes, olha, há bem pouco tempo tive um caos na internet de um senhor que era ministro da Justiça que disse que os portugueses precisavam ser banidos do Brasil e a sua história. E eu tive a audácia de dizer para ele, escrevi, não disse, escrevi, está escrito, está na internet, começando pelo seu avô e pelo seu pai. Os seus sobrenomes são portugueses. Acabei com ele. Ele não me respondeu. Pronto. Aí está o direito do voto do cidadão estrangeiro que reside no país onde eu estive 20 anos seguidos e que só achei que era necessário a uma certa altura. Porque eu nunca me senti incomodada por ser estrangeira. Eu vivia ouvindo piada, contando histórias, não sei como, não sei quantos. Mas como eu tive sempre boca para dar a resposta, não me preocupava com isso. Às vezes criando algumas inimizades, mas eu preferia dizer do que engolir o sapo vivo. Então é assim, dentro dessa situação, legalmente é um direito que existe entre Brasil e Portugal e ele é recíproco em relação a Portugal. Agora, a nível de Portugal, eu quase sou capaz de garantir que eu nestas últimas eleições que eu fui e que eu participei, eu tive uma grata surpresa. Tive muito e vi muitos brasileiros irem votar. Muitos. Bom, tive essa alegria. É o que eu disse. Os países fazem convenções por interesses e por interesse, puro interesse, porque eu não aceito
que um não cidadão possa votar em qualquer país. Não precisa ser o Brasil, não precisa. Eu não aceito O que senhor um vota nos não. Estados Unidos? Se eu voto, voto. Sim. Então, o senhor Claro é um que não. cidadão estrangeiro? Não, eu sou cidadão americano. É preciso ver isso. Naturalizado. Porque Exatamente. o país onde o senhor está, apesar de dizer que tem uma democracia, que tem isto, que tem aquilo, a partir de uma certa altura, exige do imigrante ele ter que optar. Não, você está Como enganado. não? Não, Não? Por não. que todo mundo faz Ninguém. ao fim de 5 anos? Aqui, E tem que falar inglês? escute, você está confundindo as coisas. Ao fim de Eu 5 não. anos, pode Pode. requerer a cidadania. Sim. Não é obrigado a requerer a cidadania. Agora, falar inglês precisa para ser cidadão. Isso é outra coisa. Há uma confusão muito grande. Eu conheço pessoas que aqui estão. Eu estive aqui vários anos sem ser cidadão, mais de 5 anos sem ser cidadão. Portanto, não há. Isso é uma ideia errada de muitas pessoas. Quem vem para os Estados Unidos tem que estar legal. Portanto, Para o Brasil também e para Portugal também. exatamente. Tem que estar legal. Tem que ser cidadão legalizado. Tem um cartão, tem tudo, tem todos os direitos, menos votar. Agora, ao fim de 5 anos, só ao fim de 5 anos é que a pessoa se pode naturalizar americano. Mas não é obrigado. Não há obrigação nenhuma. Por isso é que existem muitos filhos de imigrantes que os pais são cidadãos americanos e eles, para não quererem fazer o serviço militar, continuam ilegais e são deportados ao país de origem dos pais. Você está enganada, porque o serviço militar aqui não é obrigatório. Joseph, o senhor tem que ir a São Miguel então. Escute, eu sei do que é que está a falar. O serviço militar obrigatório não é neste país. Este país não tem serviço militar obrigatório. Tal como em Portugal agora não tem, porque no meu tempo eu fui obrigado a ir. Agora não tem. O que acontece aos deportados são precisamente aqueles que não têm qualquer tipo de legalidade no país, se envolvem em problemas enormes, drogas e outras coisas. Esses sim são deportados. Mas foram crianças que foram acompanhadas, que fizeram parte do agrupamento familiar. Mas escute, mas não são quando cidadãos. Os pais emigraram. Não são cidadãos, têm que requerer a cidadania para não serem deportados. Aí é que está. É que muita gente faz confusão. Eles são deportados. Não. O Brasil, Portugal e a maioria dos países não deportam os seus cidadãos. Não. Como eu também, por exemplo, no caso no Brasil, se eu tivesse algum problema, vamos supor, se eu tivesse algum problema em Portugal, e eu estou dizendo de problema em Portugal, tínhamos que pôr a nível político, não a nível de, por exemplo, os golpes de dinheiro. Quanta gente vai para o Brasil cheio de dinheiro com dinheiro que roubou em Portugal? Montes. E não os devolvem. E vice-versa. É a mesma coisa. Então olha, é assim. O exemplo atual é a questão do jogador Robinho no Brasil. O que é que acontece? Ele foi condenado em Itália a 9 anos de prisão por ter violado uma garota. O que é que acontece? Ele foi para o Brasil antes de ser condenado. Sim. Mas ele foi condenado em Itália. Condenado em Itália há 9 anos. E ele veio para o Brasil. A Itália pediu a deportação dele. O Brasil diz não. Está em estudo. Não está em estudo nada. Não está sim. Mena, eu acabei de ler a notícia há pouco tempo. Não está em estudo nada. O que está em estudo é o seguinte. É que o Brasil
como não pode deportar o cidadão e tem as leis internacionais que estão intrínsecas nisso, o jogador Robinho vai cumprir a pena de 9 anos na prisão brasileira. Sim, mas eles estavam em estudo a possibilidade de eles virem para a Itália. Ele já está preso. Sim, mas eles estavam falando nessa possibilidade. Eu sigo aqui as Portanto, aí notícias. está aquela Essas questão notícias de me não interessam. aí está aquela questão de não se deportar cidadãos, que estávamos a falar há pouco aqui. Mas eu, por exemplo, era aquilo que eu estava falando. No meu caso, com direitos de igualdade, se pedisse o apoio do Estado brasileiro, eu não era deportada nunca para Portugal. Você era deportada porque não é cidadã. Eu tenho direitos de igualdade? Não era, não. Não confunda direitos de igualdade. Escute. Estou lhe falando, não é. Porque é... Bom, você tem que ver bem a legislação. Você tem que ver bem a legislação. Você tem que ver bem a legislação. Eu tenho o diário oficial dos meus direitos de igualdade. O diário oficial é uma coisa. A lei Mas eu tenho a publicação. A lei fundamental é outra. Escute. Você pode mesmo pedir informação nos departamentos próprios. Você, se fizer algum crime em Portugal e for para o Brasil, se Portugal requerer a sua deportação, como não é cidadã brasileira, você é deportada para Portugal. Porque não é cidadã brasileira. Se for cidadã, isso esquece. Você fica no Brasil, como aconteceu com o Robinho. O Brasil não deportou o seu cidadão. Está certo ou não, Creuza? Está certo, sim. Estava ouvindo e relembrando tudo que leio. Está certo, sim. E o Robinho está lá, né? Com direito, né, a recorrer. Exato. Com direito, né, a recorrer. Direito a recorrer. E a tentar ir para a Itália. Foi condenado pela Itália, mas vai cumprir no Brasil, já que o Brasil ele está tentando recorrer para a Itália. Porque ele está... Eu acho que o Joseph, desculpe, ele está tentando recorrer para a Itália porque o problema de violação no Brasil, dentro das prisões, todo mundo sabe, existe um lema: violentar uma mulher, violentar uma criança e violentar uma idosa vira mulherzinha no presídio. Isso é verdade. Todo mundo sabe disso. A não ser que ele esteja numa cela separada, né? Sim. O Robinho está na cela dos famosos. É o que diz as notícias, é o que diz a Então não corre esse direito. Ele está na cela dos famosos. Não corre. Agora, infelizmente, eles têm prazer mesmo de fazer isso. Então vejam isso lá. Vejam é lá. Assunto para depois, viu? Porque isso é uma verdade nua e crua. Creuza, Joseph, desculpe. O Joseph não queria debate? É um excelente. O debate é isso. Excelente. Nós estamos debatendo. Acho que ele tem que participar mais, viu? Mas há uma coisa que muita gente não pensa. Ele instiga, por exemplo, né? Instiga mesmo. Por exemplo, há muita gente que confunde leis com convenções. Uma convenção é uma coisa, uma lei é outra. Há muita gente que confunde essas coisas todas. Por isso há esses erros. A MENA pode ter a certeza, e eu confirmo aqui, eu afirmo, e pode consultar. Se você for condenado em Portugal fugir para o Brasil, como não é cidadã, se Portugal requerer a sua deportação, você é deportada. Não pode sou. ter a certeza absoluta. Então, não sou. Então veja melhor a lei e depois diga alguma coisa. Não sou, não. Isso. Independente de qualquer Quero coisa, ler não lá. É por aí.
Mena, por exemplo, eu conheci... eu quero ler lá no grupo, tá? Tá bom, eu te mando. Eu quero ler lá no grupo. Eu te mando. Porque é aquela situação que eu falei. Existem direitos de igualdade com algumas reservas. Direitos civis e políticos, e como eu escolhi civis e políticos, eu respondo igual a um brasileiro. Não responde igual a um brasileiro. Mas Uma convenção, convenção é uma coisa, uma lei é outra, e há as leis internacionais. senhora, não, tem uma pessoa famosa aí agora, por aí, e a Creuza, quando me ouvir falar, vai saber muito bem de quem é que eu estou falando. Quem pegou a cidadania italiana não tem nenhuma referência com a família da Itália, só pelo simples fato de ter um sobrenome italiano. Caso fosse condenado, sairia do país como cidadão italiano e não seria deportado. Tá bom? Tendo nome italiano e não sendo cidadão italiano, esqueça. Uhum. É preciso ser cidadão. É preciso ser cidadão para as coisas Não, ele acontecerem. tem dupla nacionalidade. Tá bom. Não importa. Agora, Inclusive digo-lhe mais. Por exemplo, a nível uma coisa que me deixou muito preocupada há uns anos atrás, e isto fez parte da minha vida, e era minha preocupação, quando um cidadão brasileiro que tem dupla nacionalidade, ele se dizia antigamente que quem fizesse o juramento de bandeira a um outro país não poderia jurar mais pela bandeira do seu próprio país. Bom, eu fiquei muito preocupada com isso naquela altura e passou-se. Há 7 anos atrás, eu fiz um juramento de bandeira nas minhas promessas de escoteiro, que a partir do momento que elas são levadas a sério, o juramento é válido. Eu estou jurando perante uma bandeira que me é imposta, que é uma bandeira que me é colocada na frente para eu fazer um juramento. O meu juramento é um juramento internacional. É assim, eu juro por minha honra, pela minha pátria e pelo Brasil, em como eu cumpro as promessas escoteiras. Mas repara bem, eu juro pela minha pátria, o Brasil, a promessa que eu estou fazendo. agora, Eu jurei, mas eu não abdiquei da minha também não. Não. Porque isso é um juramento internacional. É um código juramento de honra internacional nesse caso. é um Para o juramento grupo de escoteiros. internacional. Para os escoteiros e que são estrangeiros. É um juramento internacional para uma organização que não é um país, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, não tem. Eu jurei bandeira aqui quando me tornei cidadão. Eu jurei bandeira aqui quando me tornei cidadão. Eu não perdi a minha nacionalidade. Eu só perco a minha nacionalidade se eu requerer. Se eu requerer a Portugal que não quer ser mais português, aí é decretado e então aí eu passo a ser apenas americano. É preciso requerer para deixar de ser cidadão. E quem tem dupla nacionalidade continua a ser cidadão num lado e no outro igual, com os mesmos direitos. Que é o seu caso. Que é o meu caso. Eu vou a Portugal. Como eu descontei para a Previdência Social, eu vou a Portugal. Se eu precisar ir para o hospital, precisar de um médico, eu tenho. Sim, eu também tenho. Então, pronto, é isso. Lá também. É preciso não confundir coisas, é preciso não confundir convenções com leis de cada um dos países. É isso. Muito bem. Mais a acrescentar, Dona Creuza, eu sei que
Creuza, aqui só para nós que ninguém nos escuta. Vai para a balada hoje? Vai para a balada hoje? Hoje... Estou pensando, por isso que eu já estou olhando aqui o relógio. Tem alguém cochichando para ela. Anda, vamos embora, vamos embora. Hoje é dia. Creuza, se tiver algo mais a acrescentar sobre o nosso debate de hoje... Bom, teríamos muito ainda, né, Joseph? Muito, sim. mas acho que a gente falou o mais importante, né? E a conscientização política, a conscientização do voto. E eu quero terminar aqui a minha parte lendo mais uma vez algo que eu escrevi e que achei importante, né? Que isso, o voto consciente é um forte instrumento de mudança política e social. Você que está nos escutando, que você pense um pouco, passe a ter essa conscientização política, leia. Se puder, também leia alguns artigos lá da Constituição sobre o voto. É muito importante. Muito importante. Então, é isso que eu quero deixar a todos, e uma boa noite, e um grande abraço, e obrigada por ter nos escutado e ficado conosco até agora. Obrigado, Creuza. Mena. Olha, eu fiquei muito satisfeita porque nós hoje alcançamos um ponto, Creuza, debate. Foi maravilhoso. Esse negócio de dizer que a gente anda com conversinha mole, que a gente está muito molinho. Não, senhora. Hoje o negócio pegou fogo e fomos embora. Botamos foi instigante mesmo. Foi. Adorei. Achei fantástico. Tenho muita pena nós não temos mais hoje, mais pessoas, porque acho que o tema ia pegar fogo. Tínhamos várias estruturas, inclusive políticas, que poderiam ter posição. Então, é assim, eu fico muito grata, mais uma vez. Peço desculpa de ter entrado tarde, mas eu realmente acabei ficando confusa. Quando o Joseph me disse, entra ou não entra, digo assim, mas espera aí, mas não é 22? E eu estava-me preparando, arrumando devagarinho. Eu peço desculpa. Mas valeu, mas valeu. Amei. Amei. Foi um tema instigante, né? E valeu. E muito boa a sua participação, Joseph. Eu acho que você deve falar mais também nos debates. Sim, que é é preciso ver que eu sou moderador. Moderador, mas a sua participação hoje foi primordial. Foi muito bom. Mas é para instigar, às vezes, os outros que estão mais inibidos de poderem falar também. Sim, exato, porque às vezes a gente fica com medo de falar determinada coisa, de achar que não deveria falar. Eu, por exemplo, às vezes, quando o sangue começa a ferver um pouquinho, aí, se ele não me parar, sai coisas aí que não deveria. Fica para o próximo. Agora há uma coisa. Na realidade, este debate, o estúdio virtual tem que ser debate mesmo, porque foi desenhado para isso. Uhum. E porque é difícil muitas vezes pensar em temas para trazer para debate, hoje no grupo, se vocês leram tudo o que se passou hoje no nosso grupo, sabem que foi criada uma lista entre nós para que cada uma das pessoas escolha um tema para levar a debate. Já tenho 2 temas. Primeiro foi a Maria João, já é o tema da próxima semana. Depois, quem se inscreveu está aqui. A Silene. Silene. Viu? A gente leu. Eu li tudo. Agora, eu também. Mas é muita coisa, às vezes eu não posso lembrar tudo. Gente, às vezes vocês me desculpem, eu não comento, mas eu faço carinhas e vocês levem em consideração as carinhas. Porque se eu fizer carinha feia é porque é feio mesmo.
Mas Eu assim, não vou olha, com carinhas. aqui é Eu debate, vou. não é, Joseph? É debate, vamos debater mesmo. Depois nós Debate vamos é para a mesa debate. do café. Depois nós vamos à mesa do café. É isso. É o que diz a Luisilda, e é assim que tem que ser. Nós somos um grupo, cada um de nós pensa diferente. Sim, claro. Nós debatemos, podemos debater uns com os outros, não estamos completamente de acordo, mas é preciso ver uma coisa: a nossa amizade, o nosso grupo continua a ser o mesmo. O que você pensa Claro. fora, o que você pensa dentro do grupo não vale nada. Vale quando você debate por si. Dentro do grupo Ou somos o você mesmo. acha que os políticos num debate, aqueles que fervem, que o sangue parece que vai sair pelo rosto, depois lá atrás eles não estão batendo no ombro, não vão depois tomar um cafezinho, um vinho? Não, Só que não, sem entre dúvida. nós vamos tomar o café e beber o vinho de verdade, bater no ombro com E, muito ó, amor e ó, carinho, não é? É isso. Eu Portanto, vou aí tomar o vinho com vocês, é o eu jeito. vou pedir, eu vou pedir à Creuza e à Mena que pensem num eu já tema tenho. para. Mas eu não sei qual é, ainda não pôs no grupo. É Tá preciso bom, eu pôr ponho. lá. Eu vou Ok, Sim. colocar o meu também. ok, muito bem. Então, minhas amigas, obrigado pela vossa presença uma vez mais. Hoje realmente aconteceu o debate e é isso que nós precisamos levar. Porque um outro programa que já está aqui, aliás, eu já falei superficialmente nele, vai surgir, sem ter necessidade de um número completo de pessoas para poder falar, para poder debater. Uma só pessoa, se estiver sozinho nessa semana, eu vou debater, eu vou falar, eu vou dizer. Quem quiser fazer isso, faz também. Só que é um programa totalmente diferente deste, embora as questões tenham a ver com as coisas que se passam lá fora, no mundo. As questões têm. As questões vão ser até um pouco mais fortes. E é preciso estar preparado para receber essa coisa forte que vai sair no novo programa. Esperamos. Portanto, precisamos reunir. Eu sei que isso é muito difícil, por isso mesmo, o que nós conversamos hoje no grupo, já é parte daquilo como se fosse uma reunião. Eu vou recebendo de cada uma das pessoas aquilo que elas pensam, o que possam fazer, e quero sugestões também. Também não quero só eu a querer sugerir, a impor, não, porque eu não imponho nada. Aqui não há imposição. Portanto, vamos caminhar em frente para o debate no estúdio virtual, que é uma coisa. O outro programa vai surgir com outro nome e outra estrutura. E Uma devemos roupa falar nova, entre não nós. é, Joseph? Uma roupa nova. Uma roupa nova. Não é roupa nova, não. Nos aguarde. Não é roupa nova, não. Eu ando desafiando, eu andei esta semana, andei atrás de um professor de quem eu gosto muito, que é de Angola. Eu falei com ele e digo assim, vê lá se tu apareces, vê lá se aparece, se manifesta. Anda atrás também de uma outra pessoa, aliás, de um jornalista também. Ninguém me respondeu. Puxa, fiquei com a pena. Há Mas muita em gente. compensação, o meu vídeo de apresentação do tema da semana passada teve 434 visualizações. Agora eu pergunto, E foi retransmitido essas mesmas vezes. por que é que não Que se não fez vem. o mesmo esta semana? Uai, eu já fiz, passei a bola para o outro. Não, toda semana passada já passou. Portanto, cada tema que surgir, o grupo está Aberto livre para fazer qualquer um. para poder Tá. fazer. A Creuza já fez, a Mena já fez. E eu esperava que esta semana tivessem feito também.
Porque eu todas as semanas eu faço. Eu faço todas as semanas. Eu vejo. E se todos nós no grupo fizermos a mesma coisa e irmos para as nossas próprias redes sociais, isso vai ter proveito. Isso vai ter proveito. Mas é preciso fazer. Se não fizer... Olha, amanhã... Puxou a orelha da gente. Amanhã é domingo. Continuação de bom fim de semana. Obrigado uma vez mais pela vossa presença. Vamos despedir-nos aqui do canal até para a próxima semana e depois na rádio. Eu vou despedir-me também daqueles que estão lá fora. Obrigado, meus amigos. Vamos embora. Tchau, tchau. Até para a semana. Até para a semana. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.